em prioridades ao mesmo tempo. Não tem como dizer quem vem primeiro. É a mesma coisa de eu dizer, cara, você consegue só inspirar e não expirar? Quem vem primeiro? Qual que é mais importante? Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, aqui o programa Diálogos e hoje não é déjà vu. Hoje a minha convidada é Fernanda Ligeiro, né? Comecei com essa brincadeira porque a Fernanda, ela é gêmeas e tem filhas gêmeas também, né? Mas esse assunto vai ficar um pouco para depois. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui com você. Vai ser, eu acho que, incrível esse momento. Estou super animada. Fico feliz aí de poder contribuir com todos que estão assistindo, poder falar um pouco sobre a minha vida, a minha experiência, enfim. O que eu estou aqui, eu estou aberta. Estou disposta para o que você quiser e a gente vai fazer uma troca linda, tenho certeza. Muito bom, muito bom. Fico feliz, já te agradeço, né, pela coragem, porque a gente fala sobre profissão, mas aqui a gente também acaba abrindo um pouco a porta, né, das nossas casas e falando um pouco da nossa história. Então eu começo por essa história. Eu brinquei, né, da questão de ser gêmeas, de ter filhas gêmeas. Isso eu acredito que deva ter impactado não só na sua vida pessoal, mas na sua vida profissional. A vida profissional a gente vai falando no decorrer do nosso papo, mas eu quero saber como que é essa história de ser irmã gêmea, como que é essa experiência de vida, né? De poder crescer com essa demanda, né? Porque depois se torna uma demanda isso, né? Olha, é muito engraçada essa tua pergunta que me fez lembrar um episódio que eu vivenciei esses dias atrás. Eu com as meninas no carro, a frentista falou assim para mim: Nossa, como que é você olhar para outra pessoa e ela ser igual a você? Aí eu falei: Olha, e quem te disse que a gente se enxerga igual? Porque essa é a grande questão. É muito curioso que as pessoas acham que a gente olha uma para a outra e acredita que está olhando no espelho, e não tem nada a ver, porque somos únicas. Ser gêmea é um presente, eu nunca tive nenhum problema com isso, muito pelo contrário, até tinha vantagens na nossa infância, enquanto a gente era mais pequenininha, mais jovem até, porque as gêmeas eram um rótulo que colocavam em todo lugar que a gente ia, em tudo que a gente fazia. E nunca foi um problema, porque a gente nunca se enxergou como iguais. A Cris, minha companheira de vida, parceira hoje de profissão, mas ela é a Cris. E eu a Fernanda, então a gente se vê muito diferente. E é muito louco, porque esse vínculo que gêmeos têm, ele é real. Essa sintonia que gêmeos têm, ela acontece, é de verdade, não é mito, é sensitivo, sabe? Dores. Eu lembro muito bem de talvez minha irmã já deve ter, com esse papo, né, deve ter contado a história dela, e quando ela, sem querer, mas precisou ela ficou hospitalizada, teve um acidente, enfim, eu senti aquela dor, e a gente já estava até adulta. Então, é incrível, é uma experiência que eu sou grata aí pelo Criador de ter me proporcionado. Agora, ser gêmeas é muito bom, mas ser mãe de gêmeas foi algo que me assustou. Porque eu não esperava, Paulo, eu não esperava. Teoricamente, pulam-se gerações, e eu nunca imaginei que eu pudesse vivenciar as experiências da minha mãe. E isso foi muito louco, foi muito, emocionalmente foi muito forte. Porque antes das meninas chegarem, eu desejei muito ser mãe.
Mas antes de desejar ser mãe, eu não tinha nem ideia se eu queria casar. Olha como que a gente vai evoluindo enquanto ser humano, né? Eu não queria casar, meu negócio era trabalhar, eu era focada somente no meu profissional, estudar. Eu não queria, sei lá, nem filhos eu queria ter. Mas quando o reloginho biológico, ele tocou, não teve jeito. Automaticamente, eu me permiti, eu me cedi à maternidade. E eu fui uma tentante. E é muito difícil quando você quer ter um filho e não consegue. E depois de longos meses, na verdade deu 1 ano e 3 meses tentando engravidar, para quem pode estar me ouvindo agora e não tem a menor intenção de vivenciar essa experiência de ser pai, ser mãe, pode achar que foi um tempo curto até. Mas para quem realmente vivencia essa ânsia, foi um tempo longo. E quando eu engravidei, na verdade, era de um. E eu acabei tendo um aborto espontâneo, em 10 semanas, e eu acabei perdendo meu primeiro bebê. E 3 meses depois, de forma natural, eu fui presenteada, né? Eu falo que eu fui abençoada com elas, com as minhas gêmeas. E aí eu soube que eu estava grávida novamente, de gêmeos, univitelinos, eu só sabia que seriam ou 2 meninas ou 2 meninos. E aí elas chegaram na minha vida. E sem dúvida nenhuma, isso tem total ligação com o que eu faço hoje, com o que com a bandeira que eu ergo hoje, né? A minha experiência com a maternidade foi me direcionando na minha profissão, sem sombra de dúvidas. Mas é uma delícia, é um desafio, e eu confesso que é fases. A maternidade é uma mudança de fases. Mas Fernanda antes de ser mãe, Fernanda agora, eu posso te garantir que foi um salto de evolução, de maturidade, de resiliência. Eu falo que toda mulher precisava passar por isso, por essa experiência. Porque quem realmente mergulha na maternidade de verdade, na essência do que é ser pai e mãe, não passa sem se transformar para melhor, com certeza. Então, hoje eu sou uma outra pessoa, graças a elas, graças a essas bênçãos que eu recebi. Bom, você falou sobre essa questão da missão, né? Você, antes disso, antes do profissional, vem o pessoal, né? Vem essa carga de experiência que você traz, a forma afetuosa como você relata, né? Essa sua história. E você disse que, a princípio, não tinha esse sonho de ser mãe, né? É lógico, tem uma época que é jovem, não pensa, não vou casar, não vou ser mãe, não vou, né? É super natural que a mulher também possa brigar pelo seu espaço, né? Ocupar o seu espaço profissional, ocupar o seu lugar que é de direito na sociedade. E eu queria puxar esse ponto agora, antes de chegar no hoje, eu queria saber do antes, porque antes você, inclusive, tinha uma outra profissão. O que você se interessava, pelo que o que você pensava, né? O que você estudou, onde você trabalhou, como que era essa Fernanda antes da maternidade e antes da psicologia também, né? Como pensava a Fernanda, o que ela buscava e por onde ela transitou profissionalmente. Olha, Paulo, essa é uma viagem que eu sempre gosto de fazer, sabe? Pegar esse trem e voltar para o passado. A Fernanda de antes, ela era super independente, não que hoje não seja, mas o foco era se tornar uma profissional bem reconhecida, bem remunerada. Eu tinha umas raízes, as nossas crenças, aquilo que eu ouvia dos meus pais. Eu tinha que ter um bom emprego, eu tinha que ter um bom salário, eu tinha que ter estabilidade. Crenças me moviam a fazer aquilo que era mais estável. Então, a Fernanda, aos 22 anos, ela foi fazer administração de empresa. Foi a minha primeira formação acadêmica. E durante o meu segundo ano dessa formação,
Eu entrei para trabalhar como estagiária numa das empresas mais conceituadas aqui da cidade. Sou de Catanduva, no interior de São Paulo, e tenho uma empresa que é uma indústria de café. E trabalhei lá por 14 anos. Então, eu amadureci e cresci muito profissionalmente dentro daquela empresa. De certa forma, era uma realização. Eu tinha uma cabeça completamente aceitando aquela realidade como se aquilo fosse o que eu deveria fazer, com base em todas as crenças, com base em todos os aprendizados que eu ouvia dos meus pais, eu estava no lugar certo. Mas à medida que os anos foram passando, à medida que eu fui me descobrindo, inclusive dentro do curso de administração, eu tive a oportunidade de ter aulas de psicologia organizacional. E ali foi a virada de chave. Porque alguma coisa ali mudou completamente na minha percepção enquanto profissional, enquanto que eu gostaria de ser, enquanto que eu gostaria de fazer da vida. E aquilo sim foi me motivando a pensar, e assim que eu terminasse a administração, bom, eu vou fazer psicologia. Então foram 9 anos seguidos de muito estudo. Eu terminei 4 anos de administração e encarei em seguida mais 5 anos de psicologia. Então, quando você fala assim, essa Fernanda, o que ela sonhava, o que ela queria? Em hipótese alguma, vibrava eu construir família. Em hipótese alguma, vibrava eu querer almejar filhos, porque para mim ia mudar muito drasticamente a minha vida e eu não ia ter a oportunidade de fazer todo o crescimento profissional que eu almejava. Porque uma coisa é certa, a Fernanda nunca foi dona de casa, ela nunca gostou desse negócio de ficar em casa, fazendo, cozinhando, lavando, nunca. E meu querido marido, esposo, sabe disso. Eu falo que ele não casou enganado. Eu sempre fui muito mesmo de trabalhar fora, de querer a minha independência, de ser útil para a sociedade, mas não estar naquela condição de mãe, de dona de casa. Isso eu não fazia sentido para mim, eu não vislumbrava. Então foram muitos anos trabalhando e estudando, que automaticamente, quando eu me vi formada, eu já tinha 2 formações, encarei uma pós-graduação, resolvi nesse meio do caminho casar, e quando a gente estava ali com mais ou menos 3 anos para 4 anos de casamento, tudo mudou. Começou a realmente faltar. A gente tinha uma relação sempre muito saudável e faltava vida, faltava projetos, faltava um futuro. Isso envolvia filhos. Mas eu precisei amadurecer, eu precisei entender que essa era uma falta naquele momento da minha vida. Então, por muitos anos, eu fui analista de custo. E a partir do momento que eu me formei e comecei a trabalhar paralelamente com a psicologia, as coisas começaram a fazer sentido para mim. Então, durante 6 anos, eu equilibrava a Fernanda no CLT, trabalhando 8 horas por dia, e depois seguia para a clínica até 9, 10 horas da noite, porque eu só atendia depois das 6. E quando tudo isso mudou, quando eu deixei de realmente ser CLT para poder olhar para a minha vida, falar e seguir com aquilo que eu amava, que era psicologia, eu já sabia exatamente que aquele emprego, aquela estabilidade não fazia mais sentido para mim. Eu amava trabalhar na empresa, eu amava as pessoas, a gente tinha muita saúde organizacional, mas a minha função, o meu ócio, muitas vezes, me deixava indignada, porque eu não estava feliz no que eu estava desempenhando. Ali eu estava só cumprindo o protocolo, poderia estar tirando a oportunidade de alguém, ficando naquele lugar que não me cabia mais. E quanto que o processo de autoconhecimento é importante para a gente nesse sentido, de se desapegar daquilo que aparentemente está confortável. E eu precisei me desapegar, mas essa virada de chave aconteceu justamente quando o reloginho biológico acendeu para a maternidade. Eu quis ter filhos, eu quis aumentar a família, eu quis trazer isso para a minha realidade. E durante 3 anos consecutivos, após o nascimento das meninas, eu consegui ainda me manter como analista de custo e psicóloga. Só que aí foi exatamente o divisor de águas. Aquela Fernanda se viu num novo papel.
um novo papel social que muitas mulheres se veem quando têm filhos. Eu não era mais só profissional, eu não era só mais a esposa, eu não era só mais a filha, eu era agora mãe. Eu era uma mulher que dependia, que tinha 2 crianças dependentes de mim e de toda a minha rede de apoio. Aquilo começou a pesar demais. Ter que terceirizar os cuidados das meninas numa escola, período integral, começou a ficar pesado demais para mim. Começou a ficar inviável. E aí foi ficando cada vez mais claro para mim que a empresa já não fazia mais sentido, eu já não cabia mais naquele lugar, porque família, tempo de qualidade, ver elas crescer, fazer parte desse desenvolvimento era algo de muito valor para mim. E eu não podia abrir mão disso, porque o tempo estava passando e ele não volta. A infância de uma criança não volta. E por mais que a gente queira negar, o período mais importante de um ser humano é a infância. É lá que se constrói e determina o que a gente se torna enquanto adulto. Então aquilo começou a ficar muito pesado. Foi quando eu decidi fazer essa transição de carreira, eu me organizei, eu tive um planejamento para isso, até que em 2020, no início de 2020, eu me encorajei e realmente me despedi da empresa, saí com as portas abertas, saí cheia de amigos, saí super grata e fui realmente vivendo o que eu amo, que era trabalhar com a psicologia exclusivamente. Hoje eu atendo no consultório, trabalho exclusivamente com psicologia, empreendo nessa área com a minha visibilidade no digital. E o que a maternidade tem a ver com isso? A minha experiência com a maternidade, as minhas dores. Eu não pude aprender nada do que eu vivi na carne, como sendo mãe, né? Com o meu puerpério, com o meu pós-parto. Eu não pude ver na faculdade de psicologia nada. Eu senti uma desconexão de mim. Ali eu precisava de me reconhecer novamente, sabe? E isso acontece com a maioria das mulheres. Essa minha dor, Paulo, essa minha dificuldade, esse meu desespero em querer realmente olhar no espelho e ver aquela Fernanda de antes da maternidade, ver e dar espaço para ela, porque ela estava ali, eu só não conseguia dar espaço. Essa minha dor fez com que hoje eu voltasse todo o meu trabalho para casais, especialmente no pós-parto e com filhos nos primeiros anos de vida. Eu não atendo esse público, por enquanto, ainda exclusivamente na clínica, mas eu já tenho uma demanda onde eu faço orientação de pais, onde eu trabalho com as gestantes, onde eu cuido emocionalmente desses casais que, por incrível que pareça, acredite, a vida com filho ela é maravilhosa, mas ela tem muitos desafios para um casal. E essa era uma dificuldade, uma dor que eu vivenciei e eu consegui sair, sabe, desse buraco negro que a gente às vezes se sente depois que um filho chega na nossa vida. Eu consegui sair com leveza, com cumplicidade, e meu casamento se tornou ainda melhor, diferente de muitos casais que nos primeiros anos de uma criança se separam. Então, isso tudo virou um propósito de vida para mim. Então, hoje, a paixão que eu tenho pelo meu trabalho também se estende por ter curado as minhas dores com a maternidade. Então, hoje eu estou disponível para ajudar esses casais, mães, homens, que passam por essa dificuldade, né? Que passam por essas, às vezes, esse desespero de destruir a sua vida enquanto casal, depois que chegam os filhos na vida da gente. Então, cara, foi bem desafiador, porque essa transição foi feita em 2020, início de uma pandemia que eu nem imaginava que ia passar por uma pandemia. Então a Fernanda se vê dona de casa, que era algo que eu não conseguia me reconhecer, mãe 24 horas, empreendedora, psicóloga em tempo integral também, ou seja, eu tive que readaptar toda a minha vida e minha rotina para entender o que estava acontecendo em todas as minhas
em todos os meus níveis, em todos os meus pilares de vida, que era o meu pilar profissional, meu pilar conjugal, meu pilar filhos, a minha saúde, meu financeiro, enfim, todos os pilares que a gente vivencia, eu tive que equilibrar naquele ano para hoje eu estar tranquila, para hoje eu estar com rotina, para hoje eu ter planejamento, para hoje realmente eu poder viver daquilo que eu acredito. Então, foi um processo doloroso e muitas vezes, mas foi transformador, desafiador e hoje compensatório demais, sem sombra de dúvidas. Você falou sobre alguns pontos de inflexão, né? Você colocou uma data importante para você, 2020. Hoje nós estamos no início de 2022. Você falou 2020, mas tem alguns pontos de inflexão que eu queria me ater um pouco mais, porque você descreveu toda uma trajetória, toda uma mudança, e parece que a coisa foi de uma hora para outra, e não foi assim, né? Não. O ponto de inflexão que eu gostaria de poder te perguntar, para a gente poder se ater um pouco a esse processo, é saber, você disse assim, olha, tem uma questão do relógio biológico, né? Teve um tempo aí que, de repente, é muito interessante, porque do jeito que você fala, de repente você estava casada e alguma coisa está faltante. De repente você estava num emprego muito bom, né? Realizado, e de repente, opa, eu acho que chegou minha hora, né? É lógico, não aconteceu assim de um dia para o outro, né? E também, então são dois. E o terceiro ponto de inflexão é como, então, você, saindo de uma cultura que é supernatural, né? De uma cultura de CLT, que tem toda uma questão, um pensamento de segurança, de registro, né? E tudo mais, para o empreendedorismo, né? Para poder se lançar, na profissão, não tendo essa segurança, entre aspas, né, que o CLT parece trazer. Vamos lá. Excelente ponto, e eu vou trazer vou tentar trazer de uma forma bem pontual cada um. Como eu disse, eu conciliei a minha clínica com a empresa durante 6 anos. Eu fiquei na empresa durante 14 anos, porém, 6 anos desses 14 eu equilibrava a minha vida profissional com a psicologia e a minha vida no CLT. Qual foi a virada de chave? Em 2018, eu tive a oportunidade de conhecer realmente o marketing digital para psicólogos. O Bruno, que você sabe, é o nosso mentor eterno aí, ele foi o divisor de águas para eu sair daquela caixinha, para eu entender que eu poderia muito mais, que eu poderia ir além. Então, eu comecei a mudar meu mindset, eu comecei a olhar para a possibilidade de que aquela segurança toda que teoricamente o CLT me trazia, poderia não ser o que eu gostaria de viver. Não, principalmente com a liberdade que eu sempre almejei viver, porque eu entrei ali com uma cabeça. Na minha imaturidade, eu tinha a ideia ou a pretensão, vamos assim pensar, que eu iria me aposentar ali. Só que à medida que você vai amadurecendo, vai vivenciando, vai se abrindo para conhecimento, eu fui vendo que aquilo não fazia mais sentido para mim, que se aposentar não ia rolar. Então, o primeiro ponto foi conhecer as portas do marketing digital para o meu negócio, para o meu trabalho. À medida que eu fui estudando, que eu fui conhecendo, que eu fui tendo contato com outras pessoas que estavam cada vez mais alavancando financeiramente, profissionalmente, alcançando cada vez mais pessoas, eu via que era possível sair daquele comodismo. Então, esse foi o primeiro ponto. Eu entender, eu mudar, eu sair daquela crença de
que aqui é o meu lugar, aqui eu tô bem, eu tô acomodada, e saber que eu poderia me desafiar. Esse é o primeiro ponto. O grande segundo ponto foi como eu me preparei para essa transição. Em 2018 ainda, 2018 não, foi 2019. As meninas tinham 3 anos, quase. Eu não pude sair de férias em julho, que é as férias da escola. E como eu não tinha férias, eu não tinha quem ficasse com elas em casa. Eu precisei mandar para a escola no recesso. E elas estudavam lá, na época, em escola pública. E foi uma coisa que me doeu demais, Paulo. Eu cheguei lá às 7 horas da manhã. Eu lembro que estava um dia muito frio, um frio doído mesmo. Não lembro exatamente o dia de julho. E eu cheguei na escola e eu encontrei, para deixá-las, eu encontrei as crianças com muito sono, era 7 horas da manhã, deitadas no chão, frio, gelado, e o colchonete todo amontoado lá no fundo da sala. O que acontece? No recesso, não são as berçaristas, na época, né, elas iam no berçário, não são berçaristas que trabalham, eram pessoas profissionais de outra área da educação, às vezes professores de matemática, português, enfim, que estavam acostumados a dar aula para crianças mais velhas, que estavam ali cumprindo o contrato. Então, não tinha muita habilidade, não tinha muita sabedoria do que estavam fazendo, eu acredito. Mas chegar naquele momento, aquele frio, ver aquelas crianças daquele jeito, saber que eu estava deixando as minhas filhas ali para eu ter que trabalhar, e eu estava no momento, eu e meu marido estávamos num momento de vida financeiramente até bom, até estável, e aquilo virou e falou, cara, eu não preciso sacrificar as minhas filhas, eu não preciso submetê-las a isso por só dinheiro, por só financeiro. Aquilo foi a segunda virada de chave para eu entender que eu precisava tomar uma decisão, se não por mim, mas por elas. Eu lembro de chegar da escola chorando de manhãzinha, antes de eu ir trabalhar para a empresa, sentar com meu esposo e olhar bem nos olhos dele e dizer, cara, não dá mais, eu não dou mais conta. Eu preciso do teu apoio, eu preciso da tua ajuda. Eu vou sair da empresa. Ele falou, vamos juntos. O que você decidir, estamos juntos. Aquele apoio foi crucial para eu me encorajar e preparar a minha transição. Por quê? Não dava para eu chegar simplesmente com a dor daquela emoção e tomar uma decisão tão séria quanto. Precisava planejar meu financeiro, né? Me resguardar, porque inclusive eu tinha 2 crianças. Enfim, foi o que eu fiz. A partir de julho de 2019 até março de 2020 foi quando eu definitivamente saí. Tudo que eu trabalhava na clínica, tudo que eu recebia, tudo que entrava financeiramente foi investido. Foi feita uma emergência, né? Ali, um saldo para que eu pudesse ali me manter por 6 meses a um ano, caso tudo desse errado. Então eu fiz aquela minha reserva de emergência, preparei a menina que trabalhava comigo para essa transição, então preparei ela para ocupar o meu lugar. Deixei a empresa realmente estabilizada ali com as coisas que eu precisava passar para eu poder fazer essa transição. E ao longo desses 6, 7 meses, acho que deu quase 9, eu consegui me preparar. Teve muitos momentos de insegurança, sim, teve muitos momentos em que eu falei, meu Deus, como vai ser? Mas o que mais me motivava, o que mais me deixava firme nesse propósito, era saber que eu ia poder viver aquilo que um dia sonhei, cuidar delas no meio período, trabalhar com o que eu amo no outro meio período. Isso é o que me motivava a me manter no foco. E até que fui, em março de 2020, eu fiz essa transição. Só que tudo mudou ali a nossa realidade. De 2020 até hoje, nós tivemos que adaptar com esse vírus que, de certa forma, modificou a vida de muita gente. E para mim foi um processo muito dolorido, porque tudo que eu planejei, que eu idealizava após a minha transição de carreira, não foi possível acontecer.
Os meus atendimentos presenciais eu tive que pausar. A única coisa que eu estava apta para atender online, então alguns pacientes aderiram online, muitos outros não, porque ainda era algo novo para eles. Então muitas pessoas não aderiram ao online. Eu tive que me reorganizar, porque até então a empresa ditava os meus horários. Tudo que eu fazia era em prol daquelas 8 horas de trabalho. De repente eu tinha um dia inteiro que eu tinha que ser a gestora do meu tempo. E isso, para quem trabalha em CLT muitos anos, é avassalador. É muito complicado. Você ter que empreender, ser autônoma, não é simples, porque você não tem mais só 8 horas de trabalho. Eu comecei a trabalhar 14, 12, e aí vinha aquela coisa, cara, eu saí da empresa para poder ficar com as minhas filhas, eu não estou conseguindo ficar com elas, muito pelo contrário, estou trabalhando no horário que eu poderia estar dando atenção para elas, estou trabalhando além da conta, ficava até madrugada trabalhando. Cadê o equilíbrio? Eu preciso de equilíbrio, eu vou adoecer, e eu cheguei realmente num ápice de estresse muito grande, onde eu comecei a descontar em todo mundo, principalmente nas meninas. Aí veio a grande dor, né? Que eu precisava equilibrar os meus papéis, que eu precisava me reconhecer. Foi muito processo terapêutico para poder me voltar no eixo, para me equilibrar, muito processo terapêutico, muitos cursos de autoconhecimento, muitas formações que eu fui me abrindo a fazer. Eu aproveitei aquilo tudo para estudar muito também. E hoje, 2021 foi um ano em que eu consegui ter mais rotina, mais equilíbrio, consegui entender que era possível, sim, eu gerir o meu tempo através de organização, planejamento, coisa que antes eu não tinha essa preocupação. Então, durante 2020 até 2021, final de 2021, foi um processo de muita adaptação, de muita resiliência, de muito aprendizado, sabe? De muito abrir mão. Eu tive que abrir mão de muitas coisas, eu tive que desapegar de muitas coisas, principalmente do controle, para eu poder realmente realizar aquilo que eu acreditava. E hoje, sim, hoje eu vivo exatamente o que eu sempre quis viver. Hoje eu consigo ter... as meninas hoje estudam em escola particular, porque eu precisei fazer essa escolha também para poder organizar o meu dia, a minha rotina. E hoje elas estudam na parte da tarde, eu trabalho com a psicologia à tarde. À noite eu faço as lives, invisto um pouco, né, no mundo digital. Durante a manhã, eu sou a mãe delas, eu sou a dona de casa. Durante toda a manhã, a minha agenda está fechada para elas, para o meu trabalho de casa, para a minha família, para as necessidades do meu esposo, para as necessidades da minha filha. Então, hoje, eu consigo ter esse equilíbrio. Hoje está mais leve, hoje está possível, sabe, Paulo? Mas não é assim, ó. Como estalar dos dedos, não. Exige muita resiliência, desapego, exige muita autorresponsabilidade de cada um, não só de mim, mas do meu esposo, parceria, sem sombra de dúvidas, a parceria que a gente tem enquanto pais das meninas também ajuda para que, foi fundamental para que eu pudesse estar vivendo o que eu vivo hoje com elas e com a minha profissão. Então, acho que eu respondi essas 3 reflexões aí para você poder entender todo esse processo. Acredito que ficou claro. Se não ficou, pode mandar aí que a gente responde. Respondeu e respondeu com louvor, viu? Bom, dito tudo isso, né? Feito todo esse percurso, né? Tem algo que eu acho que é interessante você ressaltar, ressaltar, né? Aquilo que você disse da parceria do casamento também, o quanto tem ali a importância do papel do homem, né? Do pai, do marido, né? Também essa parceria que é muito importante. Você falou sobre... Deixa eu me lembrar aqui. Agora me fugiu. Bom, se voltar eu falo. Eu não vou cortar isso, vamos seguir em frente. Tá ótimo. Né? Vou chegar no hoje, então.
resgatar o casamento pós-maternidade. Que história é essa? Me conta, já que você já chegou até aqui, me conta essa história. E se isso que eu estou dizendo, e isso que eu esqueci, não consegui dizer, tem a ver com toda essa história, né? Toda essa trajetória até aqui. Tem tudo a ver. A gente sempre teve muita cumplicidade. Nós éramos um casal muito social, eu e meu esposo. A gente saía muito, a gente vivia muito rodeado de amigos, tinha uma vida social muito ativa. E a partir do momento que a gente decidiu ser pais, isso mudou drasticamente. As meninas tiveram um nascimento prematuro e isso restringiu a visita social, restringiu a nossa vida social. Isso causou um impacto muito grande na nossa relação, no sentido de casal. Nós se distanciamos muito enquanto casal. Não só sexualmente falando, mas carinhosamente. Nós, por um tempo, nós éramos apenas o pai e a mãe da Clara e da Laura. Só. E o quanto isso foi fundamental eu perceber que não era positivo a longo prazo. Então, foram longos anos que eu falo, foram 2 anos, propriamente dito, para a gente conseguir resgatar a nossa relação como casal. Não foram 2 anos para a relação sexual ter uma frequência novamente, foi um pouco menos, mas foi muitos meses sem aquele contato, sem aquela intimidade. E o quanto isso vai gerando insegurança na mulher. Por muitos momentos me passou muita insegurança, muito medo, o corpo mudou, né? A disposição muda, o cansaço é extremo e muitas vezes a prioridade em ter um momento de casal que seja só para assistir um filme e ele fica por último. Isso tudo eu vivenciei, isso tudo eu pude experimentar mesmo. Por mais difícil que foi um aprendizado, Paulo, porque enquanto pais, a gente não pode esquecer que antes nós somos um casal, nós somos homem e mulher, temos as nossas necessidades, e se a gente não olhar para isso depois que os filhos chegam, muito provavelmente a gente cava a nossa cova, porque o nosso casamento ele vai ser enterrado. Eu não jamais podia permitir que a gente se misturasse tanto ou se mergulhasse tanto nos papéis parentais e esquecesse de que um dia elas só existiam, elas só estavam ali vivendo aquela casa, vivendo naquela família, porque um dia fomos nós dois, o casal que se priorizava, que se amava, entende? Que se doava. A partir do momento que eu senti e que eu vi que eu precisava resgatar meu relacionamento, porque senão eu iria perdê-lo de vez, não só porque era uma necessidade minha, mas porque eu via que também era uma necessidade dele. Foi quando tudo mudou. Então, hoje, por que eu foco isso no meu trabalho? Por que isso é a minha causa? Porque não tem como mudar uma geração de crianças e jovens se não tiver uma família estruturada, se a gente não tiver uma relação saudável enquanto homem e mulher, para passar como exemplo a essas crianças. Esse foi o grande ponto que fez com que eu olhasse de verdade com coragem, com humildade e com decisão, porque é uma decisão, você resgatar a sua relação é uma decisão que não necessariamente precisa ser dos dois, porque normalmente é sempre um que tem esse olhar mais apurado, não precisa ser os dois. Eu sempre falo que se você for sábia ou se você for o sábio da relação, você vai simplesmente inspirar o outro à sua mudança. E foi o que eu fiz, eu inspirei o meu companheiro a se voltar, a se olhar, a priorizar a nossa relação de novo. Não quis impor nada e nem culpá-lo por nada. Ele se autorresponsabilizou através de muita conversa e eu também, através de muito diálogo, de muita entrega, muita disposição. E resgatar o casamento depois que os filhos chegam na nossa vida exige da gente muita disposição, disponibilidade um para o outro. Isso é o que ficou claro para mim.
E quando eu coloquei como prioridade, porque a gente só dá atenção para aquilo que a gente prioriza. Senão, nada se torna prioridade se a gente não dá atenção. Então, uma coisa ligada na outra. Então, quando eu comecei a dar atenção para minha relação, ela se tornou prioridade. E aí ficou mais fácil de resgatar essa relação. Por quê? Para poder dar a base. Porque eu acredito que as minhas filhas emocionalmente ficariam mais fortes, mais equilibradas, com menos dores, com menos bagagens negativas, se eu pudesse proporcionar a elas experiência de merecimento, de pertencimento, mostrar a elas o quanto elas são importantes, mas para além delas existirem, existia duas pessoas aí que precisavam se amar, se respeitar e ser importantes na vida delas também. Então, essa é a causa que eu luto, sabe? É a minha causa que eu luto hoje em dia. E olha só, né? Você falou de prioridade. Prioridade vem o termo de prioridade quer dizer primeiro, né? É o que vem primeiro. Uma outra palavra que eu estava pensando, e você disse no meio do seu relato, foi resgate, né? Às vezes, as duas pessoas estão perdidas, mas quando uma se liga, uma vai lá e resgata a outra, né? Chama para junto. E você está falando de uma causa que eu tenho percebido que é uma causa muito nobre. É uma causa muito nobre, porque eu fiquei pensando, por quê? Porque eu já ouvi esse relato, não foi uma ou duas vezes, né? De pessoas que têm medo de dar esse passo, até pessoas que falam claramente assim, não quero ter filho porque filho vai atrapalhar o nosso casamento, porque quando tem filho muda, né? Mas muda a pessoa, você percebe que quando diz isso muda e muda mesmo, lógico, mas fala com uma carga que é assim, os filhos vão atrapalhar, né? É um peso, isso é dito de uma forma pesada. Essa é a minha impressão, né? Do que eu pouco observo, assim, do que eu ouço, assim. Então, eu acho que é isso mesmo, né? E é super, super nobre, eu acho super, super interessante essa sua trajetória e essa sua percepção, né? Não é só Olha só, percepção, é experiência, né? A experiência vivida, né? experiência, mas o que você falou é comum. É comum, Paulo, mas não é normal. Muitas pessoas, muitos casais, eles temem em ter filhos por dois motivos. Se eles, nas suas experiências enquanto mais jovens, crianças, com seus pais, tiveram uma relação com mais negatividade, eles entendem, receberam os aprendizados de casamento é ruim, de que casamento realmente estraga. Se eles tiveram experiências ruins, onde o relacionamento dos pais eram tóxicos, eram de muita desarmonia, briga, discussão, agressão e tudo mais, nem precisa chegar tanto, mas muito tumulto, eles carregam isso nas memórias, eles carregam nas suas experiências. E muito provavelmente eles usam esse discurso de que eu não quero ter filho com base nas lentes dos pais, com base nessas experiências ruins. Ou por outros motivos, por exemplo, medo da independência ser comprometida, medo de fazer parte de um ciclo de amigos que têm filhos e que não souberam lidar com a existência dessas crianças dentro do relacionamento e traz só um lado mais pejorativo, traz o lado mais desafiador, negativo de realmente ter filhos depois que você tem filhos com um relacionamento. O que eu preciso e que eu prezo muito frisar aqui?
toda transição de ciclo de vida que você vai passar, ela vai ter os lados positivos e os lados negativos. Não são os acontecimentos que vai definir aquilo que vai ser de bom ou de ruim na tua vida, mas como você lida com eles. Qual o significado que essas pessoas dão para o casamento com filhos e que pode estar ligada à história de vida, às crenças, às bagagens que eles carregam, que fazem com que eles olhem para esse momento ou para essa decisão de uma forma que, pô, eu não quero isso para minha vida. Pô, eu não quero. Eu estou muito bem, eu estou feliz, minha vida está um sossego, eu não quero isso para mim. Essa é a grande pergunta. Quais são os estímulos externos ou aquilo que foi aprendido que traz com que você, hoje, homem, mulher, olhe para a relação com medo de fazer qualquer mudança. Porque nós estamos falando de ciclo de vida. Ter filhos é um ciclo de vida que vai mudar. Envelhecer é outro ciclo de vida e que vai mudar a configuração do casal. O namoro é uma coisa, casamento é outro ciclo na vida do casal que vai mudar a estrutura do casal. Então, se a gente tem essa consciência e sabe lidar, aprende a lidar com todas essas mudanças, com todos esses conflitos que possam vir com as mudanças, é o que vai fazer a diferença. Aliás, se você me permite, né? Você está falando, eu fiquei pensando, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Porque todo esse discurso fica numa superficialidade, né? Você falou de estímulo, né? Você falou de estímulos externos. Eu pensei também o quanto tem um discurso de uma sociedade de liberdade, né, de uma falta de responsabilidade, porque a gente sabe também muito bem que oportunidades, agora a qualidade das oportunidades é discutível, é outra questão, mas oportunidades chove, né? Chove. Uhum. Então tem um discurso de um estímulo externo muito tentador, né? Muito sedutor. Esse é um ponto, e aí você me disse se tem essa questão. E uma outra questão que é muito séria, que você disse um pouco antes, que na separação, porque, lógico, essa questão da maternidade, da paternidade, ela está, assim, intimamente ligada à paternidade e à maternidade dos nossos pais, né? E quando que a separação não acontece e inconscientemente a criança carrega uma culpa, né, de que o casal se separou por culpa, por nossa culpa. É lógico que eu estou falando aqui, para algumas pessoas pode soar estranho, né? Mas isso é uma crença velada, né, latente, que está por trás está nas entrelinhas, né? Então a culpa também ela faz parte dessa história toda, né? Faz sentido isso? Faz total sentido. Faz total sentido. Porque é muito evidente quando a gente se torna pais que a gente traga muito dos nossos pais na educação dos nossos filhos. Muitas vezes, até de lados opostos. Aqueles significados que você não considera útil, não considera bom, você pode até repeti-los da mesma maneira, mas ao contrário. Então, pais que eram muito autoritários, pais que eram muito negligentes com os filhos, fazem desses filhos pais hoje muito até permissivos, amorosos demais, falta de limites. Aí você acredita que você está fazendo o oposto do teu pai, da tua mãe, mas você não está. Você está fazendo a mesma coisa, só que inverso. Tem tudo a ver. E
além de tudo, bloquear também o desejo de ter filhos. Eu não quero sofrer. Eu não quero fazer o meu filho sofrer. Eu não quero ver a minha vida atrapalhada ou ter a minha vida bloqueada, minha vida profissional ou minha vida enquanto casal, como a minha mãe teve, como meu pai teve, que é esse olhar da culpa. Eu não quero que meu filho, não quero ter um filho para responsabilizá-lo de nada. E aí que tá, nós somos adultos e temos que ter a maturidade de entender que essa responsabilidade a criança não tem. É nossa, enquanto homem e mulher, enquanto ser humano maduro. E entender as nossas escolhas e o que fazer com elas. Então, teu casamento, ele não precisa, você não precisa acreditar nas histórias ou repetir as histórias que os seus pais tiveram ou que outros amigos tiveram por falta de conhecimento, talvez. Você não precisa repetir. Entender que o casamento, ele pode e deve ficar ainda melhor depois que os filhos chegam. Mas isso exige de cada um fazer a sua parte. É um relacionamento. Agora me diga, se você não casa, se você vive no namoro, se você tem um compromisso de relacionamento com qualquer outra pessoa, você também tem a sua parte, que cumprir a sua parte, e a pessoa cumprir a dele. Então, onde eu quero chegar com isso? Qualquer relacionamento, seja em qual ciclo de vida, seja em qual etapa você esteja, vai exigir de você disponibilidade. Vai exigir de você entendimento. Não é filho. Não é filho que vai modificar isso, que vai ser o divisor de águas para acabar ou não acabar com o teu casamento. É você. É o quanto você prioriza, o quanto você olha com prioridade, com intenção para a tua relação. Esse é o grande sacado, entendeu? Essa é a grande cartada que a gente tem que... A bandeira que a gente tem que levantar. E não ficar aí nesse discurso histórico de anos de que casamento, não quero ter filho, porque acaba com a minha relação. Com base em quê? Com base nas experiências e na lente das outras pessoas. Aliás, a gente tem maturidade para mudar isso. E se não tem, busca, né? Se não Certeza. tem busca, diálogo, análise, né? Terapia, serve para isso, né? Esse é o esperado, né? Tem algumas frases, né? A gente foi conversando sobre algumas. Outra que eu ouço também é: não vou ter filho porque os tempos estão difíceis. Eu fiquei pensando, mas será que antigamente não era difícil também, né? São dificuldades diferentes, né? Mas eu vi uma reportagem esses dias que era jovens que não querem ter filho porque tem como que é? Porque tem um problema ambiental agora, né? Então não querem colocar o filho porque tem um problema acontecendo, um problema ambiental, né? Então é olhar sempre para fora, né? Olhar para fora. Aí você está dizendo, olha, é preciso olhar para dentro, é preciso conversar, é preciso rever, olhar para a história. Outra questão interessante que você disse é do ciclo, né? Ciclo de vida, né? Tem fases, ciclos. E a questão da humanidade, da procriação, é justamente para a manutenção da vida, né? Para a manutenção da espécie. Não é só psicologia, é biologia. A vida, ela é manutenção, procriação, né? Tem isso também. Bom, pode falar, fica à vontade. Eu vejo, Paulo, que a família, ela foi muito derrubada por conta de crenças religiosas. E o que eu falo aqui não tem nada a ver com religião.
tem a ver com saúde mesmo, saúde emocional. Nós não fomos feitos para vivermos só. Nós somos seres sociáveis. A gente precisa e depende um do outro. Então, essa manutenção de vida que você diz tem tudo a ver com família, tem tudo a ver com intenção, disposição. Filhos, criação de filhos e conjugalidade, elas andam juntas em prioridades ao mesmo tempo. Não tem como dizer quem vem primeiro. É a mesma coisa de eu dizer, cara, você consegue só inspirar e não expirar? Quem vem primeiro? Qual que é mais importante? A inspiração ou a inspiração? Não tem como. A gente não consegue viver sem as duas. Criação de filhos e a conjugalidade é nessa mesma temática. Tem que ter a mesma importância. É a gente saber qual é o momento que eu tenho que olhar com intenção para o meu casamento e qual é o momento que eu tenho que olhar para os meus filhos, priorizá-los. Essa é a grande sacada. Quando homem e mulher entendem isso, não tem como você não enfrentar os desafios com louvor, entende? Com saúde e com sucesso. Essa é a grande chave. Assim como vida pessoal e profissional, né? Precisa ser. Você falou de equilíbrio, mas você fez um gesto de balancear, né? Precisa balancear. Fernanda, o tema é interessantíssimo. Ficaria aqui mais e mais, mas nós temos que partindo pro final. Eu quero fazer uma pergunta que eu gosto de fazer e sempre faço, que é a seguinte: o que eu não perguntei que você gostaria que eu te perguntasse? Tem alguma coisa? Sinceramente, a gente foi descascando essa cebola toda aí de uma forma muito, muito tranquila. E eu consegui trazer, eu acho que tudo que eu precisava para contribuir, olhando para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, olhando para minhas experiências, olhando para o bem que hoje a minha profissão me proporciona fazer para as pessoas. Não tem nada que você não tenha perguntado, que eu não tenha falado, que eu gostaria de falar. Foi bem bacana, eu adorei. Foi um bate-papo incrível. Muito bom, eu adorei também. Eu espero que todos estejam adorando, né? Mas eu quero que você, então, me deixe aqui as suas redes sociais. Deixe seu Instagram, né? Para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho. Por favor, não vai sair sem me deixar o Instagram. Não, claro que não, tá? Meu Instagram é @FernandaLigeiro. Lá eu compartilho muito sobre, o foco lá é justamente relacionamento após a maternidade. Então, eu trago ali várias informações. A gente se encontra, para quem quiser estar me acompanhando, a gente se encontra toda terça-feira, 20h30, para estar falando sobre esses temas, para estar falando sobre tudo que envolve o relacionamento após a maternidade. E eu sou muito grata por essa oportunidade, por esse presente. Foi delicioso. Eu fico à tua disposição sempre para o que você precisar. Você é um cara incrível, que eu admiro, um amigo, e sem dúvida nenhuma, conta comigo para o que você sempre precisar. Bom, agradeço. Faço das suas as minhas palavras também, viu? Muito obrigado por ter aceito, né, de bate-pronto. E agora, para terminar, eu gostaria de fazer aqui rapidamente um bate-bola. Eu faço uma pergunta, falo uma palavra e você me responde com uma palavra ou
pode falar um pouco. Tá. Uma felicidade. Nascimento das minhas filhas. Uma tristeza. Quando eu me perdi nos meus papéis como mãe e como profissional. Uma realização. Viver o que eu idealizei hoje. Uma realização é estar trabalhando com a psicologia, trabalhando com o que eu amo e podendo ser útil na vida das minhas filhas, ser presente na vida delas. Ser gêmeas é? Delicioso. É ter uma parceira, é ter uma companhia para o resto da vida. Ser mãe de gêmeas é? Uma bênção. Casamento. É a base. É a base para todo ser humano crescer como pessoa, como espírito, como unidade. Maternidade. Uma montanha-russa, mas uma transformação de vida de qualquer ser humano, seja para a mulher ou para o homem. Psicologia. É tudo na vida do ser humano. Psicologia é saúde, é autoconhecimento, é transformação de vidas. É o que a gente ama fazer. Um sonho. Um sonho é me tornar uma pessoa referente. Não só aqui na minha cidade, mas ser referência em todo o Brasil. Como junção de famílias, resgate de famílias. Esse é um sonho que eu tenho, de me tornar realmente referência nesse nicho, nesse caminho que transformou a minha relação, a minha vida e que vai ser um transbordo realmente, né, na vida de outras pessoas. Esse é um sonho que eu tenho. A vida é? Para ser vivida, para ser sentida, para ser explorada no aqui e no agora. Muito bem. Perguntei bastante, né? Te explorei nas perguntas. Fernanda, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela disponibilidade, pela abertura, né? Porque por mais que a gente falou aqui sobre psicologia, sobre profissão, mas você também expôs a sua vida, né? Você expôs não só as suas fortalezas, mas as limitações que todos temos, né? As angústias que todos passamos, né? Mas eu acho que isso é o que vale, né? Essa humanidade. Então, eu quero te agradecer novamente, viu? Obrigada, Paulo. Eu acho que não tinha como ser diferente. Gratidão mesmo. E essa sou eu, essa é a minha verdade. Com simplicidade, mostrando a minha vulnerabilidade, as minhas limitações, porque eu sou gente como qualquer um que esteja assistindo esse vídeo agora. Talvez a pessoa possa ter vivido ou passado por tudo isso que compartilhamos aqui, e o que ela precisava é só de um abraço e dizer, olha, você não está sozinha. Eu sei, não foi fácil, mas tem saída. Tem como você mudar essa realidade, porque é só um resultado. Então, gratidão por essa oportunidade mais uma vez. Obrigada mesmo. Foi muito bom. Muito obrigado. Sigam, acompanhem a Fernanda lá no Instagram. O Instagram vai estar aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo. Aqui embaixo.
Se inscrevam no canal também, deixa o seu like aí, comenta aqui. O canal é pequenininho, né? Mas a gente vai crescendo. A proposta é de trazer pessoas interessantes, com histórias interessantes, vídeos que possam ajudar também, né? Em temas variados aí da psicologia, da psicanálise, enfim. Estamos todos juntos. Contem conosco. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.